Mas uma outra parte que você coloca no livro é a parte sobre as Copas do Mundo, né? Por que você colocou isso e o que você fala sobre essa relação com a Copa do Mundo? Porque, na verdade, o Flamengo ele está no subtítulo. O título realmente do livro é Futebol, Paixão e Política. Então, a ideia era tentar trazer essa discussão do futebol relacionando tanto a paixão popular quanto a política. Então, em todos os textos, seja nos textos do Flamengo, seja no texto da Copa do Mundo, tem alguma referência à política. Por exemplo, o último capítulo trata dos confrontos do Flamengo com alguns times do Brasil, os três grandes do Rio, mais Corinthians, mais Atlético Mineiro e a própria seleção brasileira. Então, a gente tem, por exemplo, um confronto que ficou conhecido como a vitória da democracia corintiana, em 84. Então, a gente fala um pouco em democracia corintiana naquele momento. Ou então o Fla-Flu das diretas já, como ficou conhecido em 84, e outros aspectos políticos também. E agora tem um capítulo especificamente que vai fazer essa relação entre futebol e política, que é o segundo capítulo, que trata de Copa do Mundo, que a gente vai tentando destrinchar e analisar desde 1930 até 2014 a relação que se tem entre Copa do Mundo, futebol e política, que não é uma relação qualquer, é uma relação direta, né? Todos os governos, praticamente, todos eles, seja o ditador Mussolini em 34, seja a ditadura brasileira em 64, ou 70 no caso, né, mais especificamente, seja a ditadura argentina em 78, todos esses governos, praticamente, eles se apropriam da Copa do Mundo para tentar divulgar alguma imagem do governo, associar a vitória ou coisa do tipo. Nós vimos, inclusive, isso em 2014, quando o Brasil cedia a Copa do Mundo aqui. A ideia era essa, mostrar uma imagem positiva do país, mesmo gastos gigantescos, né, como a gente viu posteriormente, né? Mas a ideia era mostrar uma imagem positiva do país para o mundo afora. Então, em vários momentos, há essa relação direta entre Copa do Mundo, entre futebol, e o texto narra um pouco isso, esse capítulo da Copa do Mundo especificamente. Tem algumas passagens interessantes, por exemplo, tem uma guerra que acontece nas eliminatórias de 70, da Copa de 70, uma guerra na América Central, originada por um jogo, por exemplo, das eliminatórias, Honduras e El Salvador. Então, o texto ele vai tratando desses assuntos especificamente. Essa questão da política governo, que, como você está falando, é bem polêmico. Tem algumas pessoas acreditam nessa coisa que existe realmente, que o governo aproveita. Eu, particularmente, não acredito que o governo só pega as coisas boas dessas situações de disputas esportivas. Queria saber a sua opinião. Você acha que qualquer governo fatura em cima? Eu acho que depende. Né? Depende da influência que possa vir a adquirir. Então, para o Mussolini, em 1934, era importante ele fazer essa divulgação do governo dele e do fascismo italiano para o mundo, sobretudo para o povo italiano. Tem comemorações, fotos de comemoração ou do time italiano perfilado em campo com a saudação ao Mussolini. Da mesma maneira que isso aconteceu com Hitler, no caso das Olimpíadas de Berlim, em 1936, né? O que o governo Médici fez em relação à Copa de 70, na realidade, ele não disse categoricamente que o governo era positivo por conta do Brasil ser tricampeão. Agora, nitidamente, ele se aproveita daquele tricampeonato para tirar fotos com a taça, para tirar fotos com os jogadores. Aliás, em 70, inclusive, o próprio Paulo Maluf, né, que vai ceder um Fusca para cada jogador, e num processo foi processado depois, mas ganhou na justiça isso anos e anos depois. Né? Mas, enfim... Oi. Podemos ir para o último gol aqui? Sim, vamos. Para o último gol, então, a narração é de José Carlos Araújo.
42 minutos e 50, é o finalzinho do jogo. De quem vai ser a festa? Quem será o campeão? Por 2-1 para o Flamengo, a festa é do Vasco. O gol do Flamengo, a festa será do Miguel, galera. Preparado o pé para a cobrança de volta. A barreira vai caminhando. O árbitro Léo Fraude motoriza. Caminha Pet, apontou, atirou. É gol. Então a gente botou esse livro inicialmente no Mercado Livre. Então é só acessar o Mercado Livre, botar o título do livro que aparece lá rapidamente e ele vai chegar devidamente à sua residência.